No capítulo 21 de Gênesis, nós temos a história então de o nascimento de Isaac, mas também nesse mesmo capítulo nós temos a história de Agar no deserto. Bem, talvez você conheça a história de Sara, a esposa de Abraão, que esperou por um filho e o tempo passou e esse filho não chegou. O tão falado, tão sonhado filho da promessa. Deus havia prometido um filho para esse casal de idosos, Abraão e Sara. Mas o filho não chegou. E como o tempo ia passando e o filho não chegou, Sara teve uma ideia. E a ideia era colocar Agar para dormir com Abraão. Agar era a serva de Sara. Bem, o tempo passou e Agar teve um filho. O filho chamava-se Ismael. E o que acontece é que esse filho, após o nascimento, era tratado ali como se fosse o verdadeiro herdeiro de Abraão, juntamente com Sara. Mas o que aconteceu foi que Sara engravidou e tão logo nasceu o verdadeiro filho do casal, de Sara e de Abraão, o Isaque. E teve ali então algumas dificuldades. E a Bíblia relata que quando esse menino estava para sair do desmame, fizeram uma festa ali e Sara viu quando Ismael começou a tratar mal de Isaac. Então, rapidamente, ela chamou Abraão e tiveram uma conversa longa. E nessa conversa ficou decidido, Sara bateu o martelo, que Agar deveria ir embora. Abraão ficou triste com isso. E então Abraão, diz o capítulo 21, que Abraão foi conversar com o Senhor. E quando Abraão saiu dessa conversa com o Senhor tinha decidido, ou tinha feito com que Abraão decidisse mandar Sara e Ismael, mandar na verdade não Sara, mas mandar Agar e Ismael irem embora. E é nesse contexto agora, é na saída de Agar com Ismael, que nós vamos tirar algumas lições importantes para nós, especialmente para você que está do outro lado da tela. Quem sabe as coisas não têm sido tão boas assim para você. E você se deparou com esse vídeo falando da palavra de Deus para te trazer um conforto. E é exatamente isso. Nesse vídeo, com a leitura da Bíblia, você vai ser fortalecido, você vai ser fortalecida no Senhor. Olha o que diz o texto. Então, Abraão, depois de que conversou com o Senhor, pegou então Agar, pegou Ismael e disse, olha, vocês precisam ir embora. Essa que é a grande verdade. E Abraão, é verdade, ficou muito triste. E a Bíblia diz que Agar pegou ali o seu filho, não era mais uma criança, tá? Tem que ressaltar isso aqui. Ismael não era mais uma criança de colo. Os historiadores dizem que ele tinha ali entre 16 e 17 anos, já era um rapaz, já era um jovem. E Agar então foi embora com Ismael. Acontece que o verso que vamos ler agora, a partir do verso 14, pega a sua Bíblia. O verso 14 diz assim, ó. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. E aí o verso continua e diz, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Percebeu? É verdade. Abraão então disse, olha Agar, você precisa ir com o rapaz. E arrumou ali algumas coisas e Agar então foi embora. Mas a Bíblia diz que Agar começou a andar ali errante pelo deserto. A conclusão que chegamos é que Agar, basicamente ali andando para chegar no seu destino, ela se perdeu. E como era um deserto e precisava tomar bastante água devido à caminhada e o sol, a Bíblia também diz que o que aconteceu logo em seguida? O verso 15 diz que, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Dois problemas nós encontramos aqui. O primeiro é que Agar está andando errante. Ela está andando erroneamente, sem direção praticamente. O segundo problema é que a água
da vasilha que ela estava levando terminou e não seria possível chegar até o seu destino sem água. Então o relato seguinte diz que Agar pegou o rapaz, colocou debaixo dessa árvore, de um arbusto, e a Bíblia diz que ela se afastou-se um pouco e começou a chorar. Sabe, o choro de Agar está demonstrando que ela não sabe o que fazer diante da situação que está passando. O choro de Agar está demonstrando que ela não vê perspectiva de futuro, nem para ela, nem para o seu filho. O choro de Agar está demonstrando que ela não tem solução, não sabe como resolver o problema. Mas sabe de uma coisa? Em meio a tudo isso, em meio ao choro de Agar, em meio à tristeza do menino, a Bíblia diz que o Senhor entra em cena. Olha o verso 16. O verso 16 diz: ela se afastou-se, deixou o menino ali, para que não visse o menino morrer, mas diz então que ela começou a chorar e chorou com um choro alto. E o verso 17 diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O verso 19 é impactante para você que está do outro lado da tela. Preste atenção agora. E diz: abriu-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Você percebeu? A dificuldade tinha alcançado Agar no deserto. Ela, em meio à dificuldade, em meio aos problemas, disse: vou morrer. E deixou o menino ali, deixou o rapaz e disse: olha, eu não quero nem visualizar, eu não quero nem olhar esse menino morrendo. E se afastou e começou a chorar. Então, quem entrou em cena? Deus entrou em cena. E viu Agar chorando. E disse: Agar, o que está acontecendo? E disse para ela: não temas. Ah, querido, quando Deus entra em cena, é exatamente o que ele diz diante dos teus problemas. Não temas, porque eu vou resolver todos os teus problemas. E foi exatamente isso. Agora, uma coisa impactante o texto não diz que Deus ali fez o milagre para aparecer uma água onde não existia. O texto não diz isso. O que o texto diz é que abriu-se os olhos de Agar e ela viu ali então um poço com água. Não sei se podemos afirmar, se eu posso afirmar que esse poço já existia ali. Mas o que eu posso afirmar é que o choro de Agar, o desespero de Agar, estava impedindo ela de visualizar a solução para o problema. Às vezes, a solução para o teu problema está diante de você. Às vezes, a solução do teu problema está aí, bem pertinho de você. Mas o que acontece é que o problema é tão forte, chegou com tão impacto diante de você, que você só faz chorar e não consegue visualizar a solução para o problema. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem a solução para o problema, para o teu problema. Assim como ele teve solução, assim como ele ouviu a oração, o choro do filho de Agar, Deus também está ouvindo e tem a solução para o teu problema. Por isso, o Senhor ele quer enxugar tuas lágrimas e quer mostrar para você onde você encontrará a solução para esse teu problema. Que Deus te abençoe e que o Senhor entre com providência na tua vida. Se você puder, vamos orar agora. Pai bondoso, Deus querido, este irmão e esta irmã que está do outro lado da tela, entre com providência para que este irmão, para que esta irmã seja restaurado em nome de Jesus, Pai Santo. Amém.